eu entendi mais no mercado de trabalho, também fazendo essa faculdade, que hoje em dia qualquer área você vai precisar de tecnologias. Que a gente precisa formar engenheiros com uma camada de negócio. Empreendedorismo é solução de problema. Sim. Todo momento é solução Todo de momento. problema. Problema humano, relacional, dinheiro. A gente nasceu muito desse conceito de genuinamente acreditar que a diversidade traz crescimento. Esse trabalho em grupo que a gente faz tira todo mundo da zona de conforto como um todo, assim. Não, metodologia ativa. O professor não é o centro da sala, quem é o centro dos alunos? Eu falei, eu acredito nisso. O mais interessante é como os nossos alunos têm um perfil empreendedor muito forte. A gente quer focar em ser a melhor faculdade de computação no Brasil, na América Latina. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Progresso e hoje a gente vai falar aqui de uma faculdade que vem revolucionando o sistema de ensino no Brasil, uma faculdade tech, e tô com uma galera gigantesca que vai fazer muito barulho, a gente vai ouvir falar muito deles ainda. Eu sou um privilegiado por ter conhecido eles nesse comecinho aqui de história, 3 pessoas incríveis. Quero agradecer aqui primeiramente a todos vocês que acompanham e também a RAP, que é a nossa patrocinadora no projeto. Aqui você pode acompanhar que durante o episódio tem o QR Code da RAP para você se cadastrar como um entregador da RAP, seja de bicicleta, de moto ou de carro, e tem benefícios exclusivos de bônus, seguindo aqui todas as regras. Então você pode ganhar de R$85 a R$200 de bônus para começar a te ajudar aí nesse incentivo como empreendedor parceiro da RAP, fazendo suas entregas e sempre levando aqui essa mensagem bacana para você com a RAP junto com o Papo de Progresso. E sem se esticar muito aqui, vou falar com esses 3 pessoas aqui incríveis. Esse cara que eu adoro, que é o Gui, que se tornou um amigaço. A Ana, que é quem arrancou os cabelos do Gui também. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Pra fazer... Continua. Daqui a pouco vai tirar a barba. Pra fazer tudo isso. E o Raduan, que são a galera da Intelli. E eu queria que vocês se apresentassem brevemente, falassem o que vocês fazem hoje na Intelli, né? O que é a Intelli, o que cada um de vocês representa lá dentro. E aí quero deixar Ana pro final, que eu quero que ela fale como que tudo isso começou, porque é uma coisa tão disruptiva no meu ponto de vista. Eu venho de uma base educacional bem fraca, né, cara? Eu venho de escola pública, da periferia, numa época que pouco se tinha aula, quando se tinha era extremamente defasado. Pra você ter ideia, eu cheguei no 2º colegial com um amigo meu que não sabia ler, porque era empurrado. E eu sempre tive muito pé atrás com a educação no Brasil, né? Acredito muito que a escola é melhor do que a não escola, independente da escola que você tem. É sempre muito bom você estar na escola, mas eu sempre achei muito defasado. E quando eu conheci o modelo de ensino de vocês, eu falei, não acredito que está tendo isso aqui no Brasil, porque para mim foi muito disruptivo de escutar, de conhecer, de ir lá conhecer o projeto. E quando eu olhei, eu lembro quando eu entrei na sala, que eu apertei o botãozinho da mesa e subiu a tela, falei, caraca, velho, onde estamos, né? É aqui mesmo. E aí, Gui, se você puder começar se apresentando para a galera. Claro, vamos lá. Sou Guilherme, né? Diretor de tecnologia do Intelli, responsável por colocar toda a infraestrutura, né, do campus, toda a tecnologia, a plataforma, para entregar exatamente todo esse modelo que a Ana vai contar aqui um pouquinho pra gente. E você, Raduan? Legal, então me chamo Raduan, tenho 22 anos, sou estudante de Sistemas da Informação no Intelli. Acho que eu consigo trazer um pouquinho mais a visão aí da metodologia e da faculdade por dentro. E agora estou como presidente da Liga de Empreendedorismo, uma iniciativa aí nossa que tá bem legal, tá trazendo bastante. Que legal, eu me ofereci lá, quero ir lá conhecer a galera da Liga de Empreendedorismo. E, assim, só para esticar um pouquinho, você sempre gostou de tech? Você sempre veio de meio tech? Ou não, você descobriu e falou assim, cara, foi pouco tempo? Como que foi isso? Legal. Na verdade, não. Eu sempre sempre gostei de criar, na verdade. Eu vi o empreendedorismo a maneira de fazer isso acontecer. E acho que hoje em dia, eu sou um pouquinho mais velho que o pessoal da Intel, tenho 22, eu fiz 6 semestres de ADM. Sou um pouquinho mais velho, tenho 22. Desculpa aí, tá? Dói um pouco, né? Eu com 34 quase caí agora da cadeira, mas vamos lá. Mas eu entendi mais no mercado de trabalho, também fazendo essa faculdade, que hoje em dia qualquer área você vai precisar de tecnologia, assim, e absolutamente qualquer área. Se pegar pet shop, você vai precisar de tecnologia.
mercado de beleza, saúde, cosmética vai precisar de tecnologia. Então é uma coisa que não dá para fugir e eu queria voltar para trabalhar com inovação. Estudei o Intel, fiz o processo, passei, ganhei bolsa. E então aí voltei primeiro semestre como universitário de novo e comecei. Parabéns, cara. Muito bom, Parabéns. Assim, e você sente eu sempre falo que quando eu sento aqui para falar com um empreendedor, nas primeiras palavras, quando ele começa a falar de empreendedor, a gente já sabe se dá ou não dá. Se o cara vai ou não vai. E foi muito legal o que você falou, parabéns. E, pô, sou um pouquinho mais velho, né? 22, desculpa, né? E aí tem, cara, essa mulher aqui maravilhosa, a Ana, diretora de operações. E a primeira pessoa, você foi a colaboradora número 1. Número 1. Sim. Como que foi? Explica aí, conta aí como que foi isso. E como surgiu essa ideia tão inovadora em tudo. Legal. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa. Super obrigada pelo convite. Acho que é muito legal a gente ter mais espaços, né, para falar sobre gerar oportunidade para causar impacto. Então, estou super feliz de estar aqui e representar o Intel. Então, o Intel é um instituto de tecnologia e liderança. É uma organização sem fins lucrativos, é uma faculdade. Que oferece cursos de computação, né? Cursos bacharelados de computação, que são ciências da computação, engenharia da computação, engenharia de software e sistemas da informação. E o Intel nasceu, né, da fundação assim, de 2 sócios do mercado financeiro, que, enfim, construíram aí, né, carreira no Brasil, no mercado financeiro. E que sentiam assim a necessidade de agora fazer algo que eles falam de volta para o Brasil, né? De colaborar, retribuir o que o Brasil deu para eles, né? De oportunidade, de crescimento. Então, o Roberto Salluti e o André Esteves se juntaram para construir algo juntos que fosse de legado para o Brasil, né? Então, isso foi literalmente o briefing, assim, de quando eu escutei sobre o projeto pela primeira vez. Eu já conhecia o Salluti da época que eu era estudante. Então, quando eu era estudante, eu cofundei uma ONG também de estudantes. E ele foi nosso conselheiro, foi um dos principais apoiadores, enfim, né, ao longo aí da fundação dessa ONG, chamada Brasa. Então a gente se conhecia, tinha ele como mentor. Depois que eu me formei, eu trabalhei na Ambev 2 anos. E aí me deu um pouco a picadinha do empreendedorismo, né? Eu estava vendo assim, esse movimento de tecnologia nas organizações muito forte, né? Na verdade, a carência da tecnologia nas organizações muito forte. Exato. Isso me deixou bem assustada. E eu sou apaixonada por educação. E eu falei, cara, eu acho que momento de empreender, até então eu nunca tinha pensado em empreender. Não sei, me deu essa coragem, assim, de falar, nossa, talvez eu consiga fazer isso. E para mim ficou muito claro que tinha que ser algo em formação em tecnologia, sabe? Tinha que ser educação para formação em tecnologia. E aí eu fui falar com alguns mentores. Na época eu fui até o Salluti, falando que eu estava pensando em empreender e queria trabalhar, né, na área aí de formação em tecnologia. E foi o momento perfeito, porque era justamente na época que ele e o Esteves estavam pensando em fazer algum projeto filantrópico que fosse ser um legado deles para o Brasil. E eles também estavam muito atentos a essa causa de formação em tecnologia, né? Então, eles contam que eles tiveram um time de investidores do BTG, teve uma reunião com a Sequoia, né, que é um dos principais venture capitals do mundo, na Califórnia, e aí eles perguntaram, né, por que vocês não investem mais no Brasil? E aí o diretor da Sequoia falou, porque o Brasil não forma engenheiros de software o suficiente. Então, a Sequoia já tinha vindo no Brasil há uns anos atrás, feito um estudo, literalmente, quais são as principais universidades, os principais cursos, e fizeram uma curva ali de, né, quantidade de profissionais de tecnologia que são formados no Brasil. Você falou, eles viram tá lascado o Brasil. Muito abaixo necessidade, demanda, né, desses profissionais. Do que era necessário, assim, até do que a média dos países emergentes. E aí, essa foi a resposta que eles deram, né, pro BTG. E aí, o Salluti e o André ouviram isso e... Primeiro eles ficaram um pouco chateados, depois eles ficaram preocupados. E aí abraçaram para eles essa causa de entender um pouco melhor esse contexto de formação em tech, né?
E aí foi basicamente esse momento que ele me convidou, falou, a gente está com esse projeto, a gente não sabe o que vai dar, a gente não sabe o que vai ser, é uma folha em branco, mas a gente já se conhecia e ele me chamou para me juntar a eles para descobrir o que seria. E na primeira conversa que a gente teve, ele falou que seria 3 coisas, né? Tinha 3 premissas, assim, pra gente fazer esse projeto. Um é que seria formação em tecnologia. 2 é que ia ser uma formação em tecnologia ampliada, né? Então, o fato é que a gente ouve cada vez mais nas empresas, no mercado de trabalho, de que os profissionais de tech, os técnicos, eles não têm competências comportamentais, eles não têm os soft skills, eles não entendem dos negócios. Então, o Salute ele veio com essa visão muito bacana de que a gente precisa formar engenheiros com uma camada de negócios. Boa. Né, para que eles entendessem para que a tecnologia está a serviço. Né? E até porque, Ana, só te cortando um pouquinho, até porque hoje a galera que é de tech, ela trabalha muito por demanda de projeto. É isso aí. Então, se não tem isso na base, que é algo que eu falo muito, o empreendedorismo, eu sempre falo pra galera, empreender é muito mais que você ter um CNPJ. É uma mentalidade, é um estilo de vida, porque você vai aplicar isso onde você for. E a galera de tech, algumas pessoas que eu conheci há tempos atrás, tinham muita dificuldade realmente em demanda de projeto, porque não tinha esse foco que vocês estão fazendo, que é bem legal. Empreendedorismo é solução de problema. Sim. Todo momento é solução Todo de momento. problema. Problema humano, relacional, dinheiro, fazer as coisas acontecerem, né? Então vem muito nessa provocação mesmo. Então, essa formação, né, de pessoas técnicas, mas que conseguissem entender o negócio no qual a tecnologia está inserido. E aí o terceiro ele queria gerar oportunidade. Então, eu lembro dele falar assim, a gente quer trazer os melhores alunos, independente da condição financeira. Isso Então, aí foi demais, velho. Esse gancho Esse aí foi. Aí foi soco na boca do estômago, velho. E aí, foi isso, assim, foi essa a primeira vez que eu ouvi sobre o projeto, acho que deu aquele frio na barriga, mas, não sei, um instinto muito forte de que faz muito sentido isso. Eu confio muito nessas pessoas, não sei o que vai dar, mas me deu muita vontade, tipo, vamos fazer. E aí foi uma folha em branco, assim, a gente ficou mais de 2 anos fazendo pesquisa, definindo conceito, fazendo muitas entrevistas, estudando o mercado. Uma vez que a gente definiu, né, qual que seria o produto, a gente fez vários pilotos, montando o time, com uma pandemia no meio, achando campus, fazendo, né, obra, montando campus, recrutando a primeira turma. E aí, finalmente, em fevereiro de 22, a gente começou a operar com 200 alunos, que é a nossa primeira turma do Intel. Que é a turma do Raduan. Exatamente. E aí, o campus hoje fica dentro da cidade universitária. Isso. Caramba, que disruptivo, né? E tudo isso com 22 anos também? Não, eu tenho 27. Porque a carinha tá melhor do que o Raduan, começou velho. quase lá, né? Começou verdade, eu comecei com 23. Você começou com Caramba, 23 ali no início. E é legal você falar, porque se você, como você falou lá atrás, antes do projeto, você falou, eu acho que ali na Ambev, o bichinho do empreendedorismo me picou. Por quê? Se não tivesse picado lá atrás, provavelmente você não teria topado, né? Esse projeto. Sim. E, cara, super bacana, super disruptivo. E aqui a Ana, ela foi maluca, tá? Ela pediu as contas sem ter confirmado nada com eles. Ela contou essa história aqui pra gente, toda então a verdade, mas tem o bastidor. Conta aí. Né? É que a gente não sabia o que ia ser, né? Então, assim, a gente não sabia que ia ser uma faculdade, se seria uma faculdade. Ia ser uma coisa filantrópica, né? Então, a gente recebeu uma doação. E de quanto? A gente também não sabia, porque quanto que custa pra fazer... Como vai ser? Não sei. 10 milhões ou 10 mil? Não sei. Tem computador? Porque, assim, quanto custa para fazer uma faculdade? Ninguém sabe, assim, quanto custa botar uma faculdade de pé, né? Como que é um business plan de uma faculdade? Sem fins lucrativos. Baita case quais diferente, linhas de né, receita? E, assim, os benchmarks, né, que a gente tinha, acho que tem uma característica ali, né, do Salute, do Esteves, tem uma coisa do BTG que é de ter uma barra de excelência muito alta, né? Então, eles são muito drivados por fazer bem feito, por ser excelente e tal. A gente ainda não sabia qual seria o nosso posicionamento como produto, mas ia ter que estar nessa linha Tinha que de ter excelência. excelente.
E assim, as referências que a gente tem de benchmarks internacionais, né? A gente fala de uma grandeza, assim, surreal lá fora, né? Exato. Quando a gente pensa de, sei lá, 300 anos atrás, alguém fundou Harvard, né? Há 300 anos atrás, alguém fundou Stanford. E, tipo, e aí, assim, o que precisa, né? Tanto financeiramente, de esforço, de investimento de capital humano, para fazer uma coisa desse tamanho. Então, foi uma coisa meio que sem garantia. Foi assim, a ideia faz muito sentido, confio nesses caras, mas a gente não sabe se vai sair ou não. Só que aí tem um grande detalhe, que é o detalhe da visão do empreendedor. Eu sempre falo uma coisa que a gente tem dois modos de olhar. A gente vê por vista e vê por visão. Vista é o que a gente está vendo aqui. Vocês três, a parede, vocês estão me vendo a parede, tem aqui a Faria Lima, tal, o telão. Isso é vista, isso é tudo que a gente consegue ver. E a pessoa normal, que eu falo que empreendedor é tudo anormal, cara. O cara não é normal. A pessoa normal é isso que ela vê vista. O empreendedor vê visão. Ele consegue enxergar o que está para lá, o que ninguém viu, o que só na cabeça dele faz sentido. E o que você está falando é comum para o empreendedor, porque até para você explicar para alguém a sua visão, explicar o seu projeto, é extremamente difícil. Porque é uma coisa muito sua, né? Então, eu acredito que você deve ter ficado uns tempos sem dormir aí, pensando em tudo, mas rolou. Aconteceu e tá bombando. Sim. Então, a primeira turma começou em 2022, tá? E como que foi essa experiência, assim? Como que você sentiu, Gui? Como que foi para você, Radon? Quando vocês, cara, cortou a fita. Agora vai, agora a gente tem que operar, ter o operacional aqui funcionando, sair mais da tese e agora mão na obra. Como que foi tudo isso? Porque assim, vai encaixando, né? Porque normalmente não é tudo que a gente desenhou que vai rolar, né? Claro. É uma baita adrenalina, né? Porque a gente teve que construir tudo. O campus foi construído em 7 meses. E que campus, velho? Ó, eu vou falar pra vocês. Ó, quem tiver oportunidade, vá. Porque é muito disruptivo. Você sai de lá com uma ideia, porque, pô, você entra na cidade universitária, são aqueles prédios mais antigos. Quando você entra no campo da Intel, você sai de lá falando assim, cara, eu particularmente, eu nunca vi isso aqui em nenhum lugar. E dá para fazer, porque estão fazendo. Então, eu acho que isso daí é uma mudança de chave, de paradigma mesmo na educação brasileira. De ter 2 caras que falaram assim, cara, vou devolver. E aí tem uma frase que eu falei num outro episódio aqui, vou repetir, que é uma frase de um presidente americano, não me recordo o nome, que ele falou o seguinte: não olhe o que seu país tem para te oferecer. Me diga o que você tem para oferecer para o seu país. E quando você pega pessoas que, pô, poderia estar ali super de boa na sua lancha, né, no seu iate, sei lá, né, dos maiores, comendo camarão e tomando a sua champanhe, o cara fala assim, não, eu quero devolver melhor do que eu recebi para entregar um Brasil melhor. Isso é sensacional, cara. Isso é uma coisa da gente tirar o chapéu, assim, de bater palma e ver o que essa galera tá fazendo lá. Uma coisa que eu acho super legal na Intel é a questão geográfica. É a questão da diversidade. Eu acho que isso daí foi um dos maiores pulos do gato, porque, como vocês citaram, né? A gente quer os melhores. E esses melhores estão aonde? Em todos os lugares. Estão dentro do Paraisópolis, estão dentro do Heliópolis, estão nos Jardins, estão em todos os lugares. Eu quero essa mescla, eu quero essa galera aqui muito boa. E como que é isso, esse contato lá dentro, essa diversidade de culturas quando elas se encontram? Então, acho que a gente nasceu muito desse conceito de genuinamente acreditar que a diversidade traz crescimento. Né? Total. E é diversidade de tudo, né? Começa por diversidade de gênero, né? Então, eu sou a primeira funcionária, eu sou mulher, aí a segunda pessoa que a gente trouxe foi a nossa presidente, a Maíra, é mulher, e a gente trouxe nossa head acadêmica, nossa reitora, que é mulher. E então... Que top, hein? Gostei, hein? Top, né? Diferente. Muito bom, muito bacana. É bem legal. E... Quem tem também muito parecido, tá? A Rapin tem muito isso. Tem muitas mulheres, tá? A gente vai ter um episódio aqui que é as mulheres da Rapin. Pô, que bacana. Cara, bem bacana, bem bacana. E então, e assim, eu acho que a gente tinha também, né, uma coisa como conceito de conectar a academia com o mercado.
né? Então, trazer um pouco mais do conceito da diversidade do mercado de trabalho, das oportunidades no mercado de trabalho, né? Para dentro da academia. Então, isso também já traz muita diversidade de pensamento, de cultura, de valores. E aí, quando a gente fala, né, de atrair os melhores alunos, a gente vive num país que é muito desigual, né? Que pessoas têm acesso a oportunidades de formas muito diferentes, e oportunidades muito diferentes, na verdade, muito escassas, né? E a maioria do país é muito desigual. Então, eu acho que não dá pra gente... A gente não está fazendo uma faculdade na Suíça, né? A gente está fazendo uma faculdade no Brasil. Então, acho que se a gente fala, a gente quer os melhores alunos, eu acho que a gente tem que ter uma estrutura que consiga gerar oportunidade, né? Identificar eles. No começo, acho que tinha uma coisa também muito importante, que era... Não adiantava só a gente ter o programa de bolsas, era encontrar eles e falar, isso é pra você. Assim, você pode fazer parte disso. Exato. Né? Você consegue. Cara, eu me arrepio aqui com isso, cara, você falando. Você consegue se mudar para São Paulo e mudar a sua vida. E quando a gente falava do programa de bolsas, assim, a gente tem um... O programa de bolsas não é só a mensalidade. Exato, né? não é só a mensalidade. Então, a gente dá a moradia. E é um programa de bolsa verdadeiro, né, cara? Pra você dar condições você pro dá aluno. condição né? pro aluno. Parte que é uma doação, tá? A bolsa não é restituível. Então, a gente não quer que o aluno saia do Intel com uma dívida. Top. E isso daí também já muda o jogo. Sim. Porque ele tá concentrado em se formar e entregar o melhor. Exatamente. E não concentrado em se formar e ter que pagar a dívida que ficou pra trás. E às vezes fica estressado, né? Durante, enfim, a própria faculdade, já pensando no que ele vai ter que fazer depois. Então, parte que é uma doação. Segundo, que a gente dá moradia, alimentação, curso de inglês, notebook... Eu quero ir pra lá. Também. Então, assim, com base na necessidade, né? Nem todo mundo precisa de tudo. Mas tem pessoas que precisam, sim, né? A pessoa que tá vindo de fora de São Paulo, ou até pessoas que são de São Paulo, mas quando a gente vai ver, ele Tá na mora comunidade. em Paraisópolis e ele vai levar 2 horas para chegar, depois Ou em de 2 horas para Parelheiros, voltar. precisa cruzar a cidade. Então a gente quer que ele tenha, de fato, condições saudáveis para poder estudar durante aqueles 4 anos. Então, acho que tem todo um... E no começo, assim, tinha gente... Tem muitos alunos que hoje falam para mim assim, não, quando eu ouvi sobre o programa de bolsa da primeira vez, eu não acreditava. Nem eu. Achava que era mentira que tem uma faculdade que vai te dar isso tudo. Então... Eu achei que tinha pegadinha. Eu achei... Quando eu ouvi do programa, eu falei assim... Primeiro que quando eu ouvi do projeto, eu já falei, cara, não é possível. Assim, alguma coisa tem. E não com o pé atrás de achar que tinha alguma coisa obscura. Não, eu falei assim, cara, eu nunca vi, cara. É muito disruptivo. E aí, quando eu fui entender o programa de bolsa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, eu lembrei de toda a minha infância. Toda. Porque quando eu vim de comunidade, eu vim do Capão Redondo. Eu vim de uma comunidade muito pobre. E meus amigos, grande parte dos meus amigos que cresceram comigo, não estão hoje aqui, morreram. Morreram de morte matada. Então, crime, se envolveu com droga, com criminalidade, com tudo aquilo. E aonde eu tô hoje, que eu estou num lugar privilegiado, tá? Muito pelo meu esforço, do que eu fiz... Eles poderiam estar muito mais longe, porque muitos deles eram muito mais inteligentes que eu. Sempre fui aluno na média ali, nunca fui tão bom. Eu era muito ativo, né? Então, eu sempre fui muito, muito ativo na escola e tudo. Terminava a lição cedo, aí ficava falando, atrapalhava e tal. E aí, hoje, cara, desculpa que eu sou muito hiperativo, né? Mas naquela época, a gente não sabia de nada. E aí... o que eu sempre pensei assim, o que sempre a gente teve de conceito a gente não tem oportunidade. Ou a gente faz a nossa oportunidade, a gente constrói, eu consegui entender isso e construir minhas próprias oportunidades, ou você se entrega por um caminho que é mais fácil. Sim. Que teoricamente parece mais fácil, mas é o pior caminho. E o que vocês estão fazendo é que vocês estão falando assim, além de todos esses caminhos, você tem esse caminho aqui agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, mas é pra você, ter uma bolsa. Ah, mas eu moro, cara, na Pedreira. Tenho que atravessar 3 horas aqui pra chegar. Não tem problema, você vai ter uma moradia aqui perto. Ah, mas minha família não tem dinheiro pra bancar minha comida. Não tem problema, a gente quer você aqui, porque a gente acredita em você.
E o ponto de acreditar e olhar para esse aluno, para esse jovem, para esse talento, que é um diamante ali, sendo lapidado e falar assim, você pode, é para você também. Eu acho que isso daí eu acho que é a cereja assim do bolo, cara. É a coisa mais disruptiva que eu vi até hoje na educação. E com um detalhe, você não está fazendo acepção de classe econômica. Você não acha que porque teve uma escolaridade melhor e porque mora num bairro melhor é uma pessoa mais informada para dentro do projeto. Vocês conseguirem entender que essa junção da ponte daqui, desse lado da ponte e dessa juntando, você tem pessoas que são solucionadoras de problema de natureza, que já vêm de periferia ali solucionando problemas. Você tem alunos que vêm de uma classe econômica muito melhor, mas que tem uma formação muito boa, e quando tem essa mescla, esse conjunto, com certeza vai sair coisa muito boa. Sim. E o que a gente não queria ter um programa de bolsas que, sei lá, tivessem 5% dos alunos que fossem bolsistas. Porque eles vão ser sempre minoria, vão ficar sempre mais isolados ou excluídos de certa forma, né? Então a gente quer um programa de bolsas em que metade dos nossos alunos sejam bolsistas e a outra metade sejam não bolsistas, porque essa é a realidade, né, da sociedade, assim, né? Tem que ter um peso maior. E aí fica algo de fato representativo. E que é o que acontece hoje no Intel, né? Então, hoje a gente tem mais da metade dos alunos recebem algum tipo de bolsa, né? Caramba. Grande parte deles recebem a bolsa completa. E aí, como que é a realidade, né? Na prática, assim. Cara, dá super certo, assim, Exato. né? A comunidade se autorregula. É muito interessante. Então, eles mesmo, né, se organizam. Primeiro que eles estão sempre trabalhando em grupos, né? Isso então, é muito legal. Pelo modelo acadêmico, eles estão sempre alocados em grupos. Esses grupos são randômicos. Então, você vai, com certeza, estar com uma pessoa com alguma característica diferente de você, né? Outra coisa também é que 60% dos nossos alunos são de fora de São Paulo. Isso é muito bom. Então, com certeza. Alunos de todos os estados, né? Temos alunos de todos os estados. Nós temos 40% dos alunos são pessoas pretas. Então, assim, eu acho que, sabe, a questão a diversidade está no conceito, né? Eu acho que se a diversidade não estiver no conceito, acho que não vai ser real. A diversidade, sabe, não é uma norma, né? Assim, só para a gente poder entender. Eu tenho uma faculdade, uma instituição, e eu tenho uma norma que pede para incluir X% de alunos dentro dessa diversidade. Lá é totalmente o contrário. A diversidade compõe todos os parâmetros e por isso que é um projeto disruptivo. Sim, sim. E isso eu acho que no dia a dia é animal, assim. Acho que é um banho de realidade em todo mundo. Acho que por um lado traz pra galera ver o que é o Brasil de fato e ver que a gente tá sendo líderes em tecnologia, então é pra todo mundo que a gente tem que trabalhar, e pro outro que é possível chegar longe, assim. Eu acho que esse trabalho em grupo que a gente faz tira todo mundo da zona de conforto como um todo, assim. Eu acho que sem essa diversidade, o Intel não seria bem um Intel, assim. E normalmente o aluno que vai... Uma curiosidade minha, né? Eu conversei com alguns alunos lá. Conversei com muitos, assim, acho que uns 15 alunos. Legal. E fiquei surpreendido com a diferença de entrada de cada um deles. Então, uns falaram pra mim, cara, quando eu vim pra cá, eu sabia programar. Outros falaram assim, eu não sabia instalar um programa. E eu falei assim, caramba, que diferente, né? Porque em algum momento vão estar todo mundo na mesma régua. Sim. Só que como que funciona isso, né? Você, Raduan, como que você percebeu isso da galera quando começou a conviver nesses grupos, né? Porque é totalmente diferencial. E eu acho que um dos pontos do grupo que você falou, né, são os skills complementares. Então, você vai ter um cara que é muito bom, por exemplo, em venda, é um cara que tem uma oratória muito boa, mas você tem um mais tímido ali, que é um construtor um pouco mais elevado, e aí vão complementando. Como que você sentiu isso quando você começou a conviver em grupo? Eu acho que é fantástico também, porque eu acho que foi o que você falou, cada um tem meio que sua expertise e a gente tem vários pontos a ser trabalhados, então não é só código. A gente tem uma área de negócios também, que é mostrar que o que a gente está fazendo tem, por exemplo, viabilidade de mercado. Faz sentido para o usuário. Então, fazer uma SWOT, esse tipo de coisa. Tem também a questão de design. Então, você fazer interface gráfica, por exemplo. E cada um tem o seu e nem todo mundo sabe tudo. Então, eu tenho acho que no Intel tem muita questão de comunidade, de um ajudar o outro com o que sabe.
Então, acho que nesse sentido é muito foda. Legal. Desculpa a palavra. Não, fica à vontade pra falar. Tá em aqui casa, a gente tá em tá em casa. Aqui não tem pi, não. Depois vai desse jeito. Ô, Gui, e você que ajudou a desenhar tudo isso, tá? A linha de condução de raciocínio ali, quando o aluno chega, tá? Porque, claro, entenda assim, né? Imagina que a gente está indo para uma partida de futebol aqui. Tem uns que jogam mais, uns que vão aprender a jogar futebol que nunca teve contato. Então você pega um cara de um outro país que veio e fala, cara, não sei o que é futebol. Só que esse cara vai jogar no meu time. E eu vou ter que ajudar ele para ele jogar, senão a gente não ganha. Exato. Tá? Como que foi para você entender também tudo isso? E eu queria assim que você desse um passo um pouquinho atrás, tá? Antes do Intel, da onde você veio e quando você chegou no Intel, que você conheceu o projeto... como que foi? Tipo, caiu o resto do cabelo e tal? Conta aí, cara. Foi um pouco até parecido com a Ana, né? Eu tinha acabado de fazer uma movimentação, tava no Banco BMG. O BMG eu gosto da galera lá, super bacana. E um projeto, assim, fantástico, que a Ana Karina tava tocando lá com um time também de disrupção, né? Um banco digital muito forte. Então, eu tava feliz da vida, né? E aí, a Ana e a Maíra me ligaram com um PowerPoint, porque a gente não tinha campus, não tinha nada, só tinha uma ideia do que seria feito em 10 meses. Aí é gostoso. E aí falou, Gui, tá afim de fazer parte disso? E assim como você, né, assim, eu sou um cara que sempre tive muita curiosidade, aprendi sozinho, e o modelo tradicional de ensino nunca se adequou ao meu perfil, né? Eu sempre fui aprendendo na prática. E eu falei, não, mas eu não acredito em trabalhar em faculdade, não, gente. Né? A Ana lembra muito bem, acho que disso. Quantas faculdades de computação você fez, Gui? Eu tentei 3, na última eu fui para administração, que era mais minha cara, porque realmente a forma de aprender não fazia sentido para mim. E aí elas contaram o projeto e aquilo começou a crescer dentro de mim, esse bichinho. Falar, poxa, eu vou para um negócio que é um PowerPoint. Não tinha nenhuma notícia na mídia, nada de fazer um negócio que é um modelo baseado em projeto. Falei, poxa, eu aprendi pro projeto. Legal. Me dão um desafio, tem que entregar algo. Isso eu acredito. Não, metodologia ativa, o professor não é o centro da sala, quem é o centro dos alunos? Falei, eu acredito nisso, né? Porque começou a mudar o jogo. Minha experiência ali corporativa, né? Tocando times, ali no meio histórico, falei, poxa, isso faz sentido. Aí você tem resultado. E falou, você tem uma folha em branco. E você precisa entender como que a gente vai entregar tudo isso. E você tem 10 meses para fazer. Não dormi. Fiquei acho que 2 semanas pensando. Falei, poxa, acabei de vir pro PMG. Projeto incrível, fantástico, mas isso aqui é uma oportunidade única de vida. Total. Com o propósito que o Intel estava vindo, que toda essa história que a Ana conectou aqui com a gente, com a forma de como a gente ia formar os futuros líderes em tecnologia. E, poxa, aí você olha para o mercado, não existia tecnologia no mercado para atender o modelo do Intel. Falei, cara, isso está na tua mão. Falei, eu vou. Eu já fui empreendedor lá no passado. Falei, eu vou. E aí eu acabei topando vir para pôr esse filho, né, na parte tecnológica em 9 meses para receber os nossos queridos alunos aqui. E as Anas, né? As Anas são danadas, né? Não, Porque eu tenho uma Ana em casa, que é a Ana Luísa, minha filha de 8 anos. Cara, eu tava falando aqui, contando para vocês as coisas que ela me fala, né? E aí, pô, a Ana Karina, eu conheço, a pessoa incrível, assim. Incrível. Ela ganhou o prêmio de melhor CEO de banco, né? Acho que foi em 2019. Saiu na capa da Forbes. Cara, espetacular. e mulher, né? E assim, é bem legal, porque eu tenho 2 amigos que trabalham lá no BMG, fui palestrar lá, a galera bem legal. E aí tem o Gabriel, que... cara incrível, e a Andresa. E um dia eu perguntando pra Andresa, quando eu fui no BMG, falei assim, Andresa, você já recebeu proposta de outros lugares? Porque ela é muito boa, cara, o que ela faz. Ela falou, já. Eu falei, e você ficou balançada? Ela falou, Alex, muita coisa sim, só que aqui eu tenho uma visão que é o primeiro lugar que eu vejo que tem uma líder mulher mesmo. Exato. E isso me representa, isso me faz enxergar que dá pra chegar. Eu achei aquilo tão bonito, cara, tão especial, que eu falei assim, cara, é incrível, né? Que coisa legal de poder ouvir, né? E acho que foi mais ou menos o que você pensou, né? Quando Exatamente. você olhou, você falou assim, caramba, né? Tipo, eu vou fazer isso, né? Exato. Eu vou construir isso daí. Porque eu fui lá pro BMG para ajudar eles na transformação que eles estavam passando, mas na hora que passou uma coisa que não existia, esse que era o ponto, não existia.
né? E todo esse ponto, toda essa história, todas essas premissas, todos esses conceitos. Acho que a parte do conceito foi a que me pegou. Falei, poxa, eu nunca tive uma oportunidade na vida de fazer algo que eu possa fazer diferença para alguém. Eu acredito no poder do meu trabalho para poder sair do outro lado. E valendo, você tem 9 meses para sair do outro lado. Então isso assim me desafiou demais. E tendo a Ana, né, porque ela sempre puxa a nossa barra muito ali para cima, né, ela é aquela coisa, não puxa por puxar. Sempre tem um conceito, tem um propósito que fica muito claro. Então ela dá um direcionamento que o próprio time de tecnologia, bom ouvir a Ana, né? Então a Ana agora, todo o nosso time que a gente acabou formando ao longo do caminho, realmente assim, é um time, a gente fala, é um time de empreendedores, né? A gente trabalha dentro de um instituto, sem fins lucrativos, mas tem muito empreendedor lá dentro. Senão ninguém montaria uma faculdade em 7 meses e entregaria o que a gente está entregando em menos... Vai fazer o quê? Um ano e meio que a gente está rodando, né? Um ano de operação. E nossos alunos também, né? O mais interessante é como os nossos alunos têm um perfil empreendedor muito forte. Porque eles escolheram, né? Eles poderiam ter ido para outras universidades. A gente tem vários alunos que passaram nas federais, a gente tem um aluno que passou no IME. Enfim, a gente tem alunos que podiam escolher qualquer faculdade que eles, né, que eles iriam. E eles escolheram ir para uma faculdade que era o primeiro ano de operação, que o campus não estava pronto, que não tinha histórico, com um modelo de ensino completamente diferente. Porque a gente falava, a gente não tem disciplinas, a gente tem projetos, vocês só vão trabalhar por projetos, que também é algo que não existe, né, nenhuma referência assim, 100% implantado, acho que no mundo não tem. Com um programa de bolsas que muita gente nem acreditava que era real. Então, a gente tem um perfil de alunos que são muito, muito tomadores de risco. Assim, a gente vê isso claramente no perfil deles no dia a dia. E é isso, assim, eu acho que no caso do Gui, né, ele tem, quando a gente estava nesse namoro, aí foi um longo namoro com ele até, enfim, ele de fato começar no Intel, mas eu lembro que era assim... A gente falou, Gui, a gente quer ser a melhor faculdade de tecnologia na América Latina. E você vai tocar a área de tecnologia da melhor faculdade de tecnologia na América Latina. E a gente ainda não tem nada e a gente tem que construir isso do zero. E o que significa isso, né? Acho que a gente tem um currículo muito diferente. Então, a gente tem um currículo que é 100% baseado em projetos. Então, nossos alunos estão sempre desenvolvendo projetos de tecnologia para problemas do mundo real. De empresas reais também. De empresas ou ONGs ou governo. Então, né, existe o problema. Existem problemas que estão dentro de uma temática que a gente fala. Então, por exemplo, a gente já sabe, a gente tem um currículo, né, super organizado, quais vão ser as competências de computação, de negócios, de liderança, que vão ser desenvolvidas a cada módulo, né? São 4 módulos por ano. Né? Então, em 4 anos, os alunos vão ter feito 16 módulos, 16 projetos reais. Né? Então, a gente tem ali todas as competências já mapeadas. E aí, todo semestre, a gente solta um edital para o mercado e fala, mercado, então aqui os projetos que a gente vai desenvolver, né, nesse ano, essas são as competências de cada projeto. Então, por exemplo, o primeiro módulo é um jogo, é um game digital. O segundo módulo é uma aplicação web. O terceiro é um modelo preditivo usando inteligência artificial. E o quarto é uma solução de IoT, que é o que eles estão fazendo agora. Se você tem algum problema na sua empresa ou na sua ONG, enfim, que pode ser resolvido através de um jogo, através de uma aplicação web, ou através de um modelo preditivo ou de uma solução IoT, você pode aplicar. Você pode aplicar, né? A gente vai entender, ver se faz sentido e aí a gente faz um match. Então, a gente tem, por exemplo, todo mundo, né? Tá todo mundo alocado, os alunos estão alocados em turmas, estão fazendo o mesmo projeto, então tá todo mundo agora fazendo uma solução IoT. Mas a turma dele está fazendo uma solução IoT para Gerdau, eles têm as estufas das mudas de eucalipto e a gente tem que fazer um IoT, um device para medir temperatura e umidade. Se tiver de acordo, beleza. Se não tiver, fecha a janela para até... Caramba, legal. A RAP teve um também. Exatamente. Então, cada turma vai fazendo com um parceiro dentro daquela temática. Então, por exemplo, a RAP foi nossa parceira no módulo passado de modelo preditivo e a turma desenvolveu um protótipo, né, de um modelo para prever evasão dos entregadores da RAP e entender quais eram os principais fatores de engajamento ou desengajamento, né, dos entregadores e como remediar aquilo, que tipo de ações que poderiam ser feitas. Então, à medida que ele vai performando, né, na trajetória dele como entregador,
vai sinalizando ali, né, alguns itens que estão sendo analisados, que já fala para o time da RAP, olha, pode ser que esse entregador ele tá desmotivado e pode ser que ele vai ser um turnover daqui 3 meses, por exemplo. E isso é muito bom porque você também está cuidando do cara ali antes de acontecer, né? Você está entendendo qual que é a necessidade que ele vai ter, prevendo essa necessidade. Exato. E começando ali a fazer uma prevenção. E, cara, isso é muito bacana você falar, porque eu imagino o seguinte, né? Eu imagino que tem 2 cenários, tá? Você vai ter o aluno que ele vai querer empreender, então ele vai querer abrir a empresa dele, construir o negócio dele, o business dele. Você vai ter o aluno que ele tem mais a característica de ser o colaborador ou o intraempreendedor, empreender dentro de uma outra empresa. E aí eu fico imaginando esse cara na hora que ele vai entregar o currículo. Porque você trabalhou aonde? Ó, eu trabalhei na Intel. Estudei e trabalhei, porque ele fez os projetos. Então, assim, é totalmente alinhado com o que o mercado, com o que o mercado precisa. Porque o mercado hoje, ele não precisa de um cara que simplesmente se formou na faculdade, tá aqui, ele vai chegar lá e vai falar, pô, e agora? Lá não, você já tá preparado, vocês já estão preparando para tudo. E ele trabalhou, né, vamos dizer, quando ele se forma, ele trabalhou em 16 projetos para 16 mercados diferentes, com 16 soluções tecnológicas diferentes, né, cada um prototipando. E o próprio mercado recebe de cada, por exemplo, a RAP, ela recebeu 5 protótipos preditivos para ela adequar na prática dentro da própria operação. Então é uma coisa super incrível. E o aluno já vai com essa experiência. Ele já usa ferramentas de mercado, ele já fala a linguagem de mercado, ele já fala a metodologia com o mercado. Então, o próprio Radon pode falar. Esse cara já ganhou 2 prêmios esse ano, sendo 8 meses, com 8 meses sendo aluno do Intel. Lógico, tem muita competência individual e da equipe, mas acaba também, querendo ou não, esse modelo trazendo essa realidade de hands-on, de fazer as coisas acontecerem, colocar a tecnologia na prática, colocar, né, um conceito ali para fazer acontecer. E qual foi os prêmios, Radon? Conta aí. Pra galera ficar com aquela. Não sei se tem mais. Pra galera ficar com aquela inveja lá, né? Monstra, vai. A gente fez o hackathon do BTG, de Open Finance. Daí a gente fez um modelo preditivo. A gente aplicou exatamente o que a gente aprendeu no Intel, só que no hackathon. Fez um modelo, não é preditivo, é modelo de seleção para identificar fraude de Pix. A gente lá mapeava, tipo, como você faz seus pagamentos diários, qual é a sua. O que você paga, onde você paga, e se a gente pega um outlier, a gente fala, opa, esse cara não identifica. Aí depois na Liga de Empreendedorismo, a gente ganhou como Liga Revelação de um prêmio da Vortex que teve. E daí, sábado passado, a gente ficou em segundo lugar na VC Challenge da Adventure Capital, mudando um pouco. Caramba. Então foram 3 aí. Não. Desculpa aí, tá? São 3. Mas a semana em 8 meses são 3, tá? Não é... Mas esse do... desculpa. Não, eu só ia falar desse do BTG, é muito legal, porque a gente aplicou exatamente o que a gente viu no Intel, assim, o que a gente viu no... Copiou e colou, assim, Exato, praticamente. no segundo semestre. Então a gente já pegou e tinha... Caraca. O prêmio do BTG, assim, não foi, eu acho que, mais forte, que a gente fez mais difícil e, tipo, tinha software house competindo. Uma galera, você compete com o mercado, né? Caraca. Na verdade, foi surpresa pro Intel que eles estavam participando. Eles não deveriam estar lá, na verdade. A Ana descobriu Eles Os rebeldes. lá. A Ana descobriu no Eu tive que ir lá no domingo buscar. E o primeiro lugar foi do Intel também. Foi primeiro lugar Intel, segundo lugar Intel, terceiro lugar foi uma galera... E não teve marmelada, tá, gente? Não foi o terceiro lugar em Intel, porque não tinha mais gente participando, porque a Ana travou, porque senão... Mas, assim, eu acho que acho que tem 2 características, assim, né, dos alunos do Intel. A primeira é que eles gostam de tecnologia. Né? Eles gostam de pensar, né, numa tecnologia, se sentem confortáveis com tecnologia e eles já entenderam que não existe um futuro sem tecnologia. E a segunda característica é que eles gostam de resolver problema. Né? Isso é muito legal. E qualquer tipo de problema. Então, acho que no Intel, né, eles fazendo 16 projetos, a gente faz questão de fazer um mix para ele, sabe? Então, ele vai fazer projetos sociais, né? Ele vai interagir com parceiros que são ONGs, ou ele vai fazer, né, uma vez que ele faz um projeto, por exemplo, agora você está fazendo com a Gerdau, né? Que é uma empresa gigantesca da indústria e tal. Mas antes disso, esse ano você já fez com uma faculdade de medicina da USP. Né? E aí o projeto era desenvolver um jogo... Era fazer um jogo para educar adolescentes de 15, 17 anos a ter hábitos saudáveis para prevenir câncer. Que legal. E é bacana porque também nessa linha de tempo, né, até a formação, como tem muito contato com projetos diferentes, empresas diferentes, né,
você também tem aquele... Pô, em algum momento, algum projeto te pega também. Porque você pode falar, cara, é muito legal estar numa grande corporação, uma grande empresa como a Gerdau, mas o que eu mais me identifico é com o ONG. Sim. Então, eu posso partir para esse lado e ser tão bom quanto, até melhor do que se eu tivesse numa... Cara, é fantástico, assim, eu tô besta aqui. Tô super bobo, assim, cara, de verdade. Bom, E aí, hoje, quando vocês olham para o futuro, tá? Qual que é a certeza que vocês têm do que vocês vão entregar hoje pro mercado, tá? Eu sei que pode parecer que até é chovendo molhado, né? Mas tá sendo muito do que vocês planejaram lá? Ou você acha que nesse meio tempo a régua subiu num nível que você também não esperava de falar assim, caramba, tá sendo muito mais do que eu imaginei lá atrás, o que eu vou entregar pro mercado? Assim, eu acho que existe uma adequação, assim, né? Acho que falando aqui mais como empreendedora, acho que todo empreendedor passa por isso, que é o tempo de planejamento ou o tempo de pré-operação. Muda uma chave, né? Quando você começa a, de fato, operar e executar. Então, acho que a gente tá passando aí por esse processo, né? A rotina é diferente, os problemas são diferentes, né? De repente, a gente ficou ali 3 anos pensando nos mínimos detalhes, e aí quando começa a operação tem várias coisas que você não pensou, que não teria nem como você pensar, entram assim várias outras coisas na sua rotina, e no caso, né, da nossa operação, 200 jovenzinhos ali humanos com necessidades que a gente nem imaginava também que eles teriam. Então a gente está muito nesse momento de mapear necessidades que a gente não imaginava que a gente teria e ajustar a rota. Acho que na prática está sendo ver a implementação, a execução do modelo está sendo muito mais impressionante. Assim, acho que eles entenderam muito mais rápido, né, como o nosso modelo funciona e já se adaptaram, né, já se apropriaram do modelo. Então, ele, por exemplo, o Raduan, né, por conta própria, ele achou um hackathon do BTG. Por conta própria, ele fundou o clube de empreendedorismo. Por conta própria, enfim, eles vão, né, se apropriando daquilo e caçando né, abrindo novas oportunidades. Então, acho que está sendo muito mais impressionante para a gente nesse sentido, ver o quão rápido eles se aderiram ao modelo. E aí, o que a gente tem de certezas, assim, né? Acho que a nossa certeza a gente quer focar em ser a melhor faculdade de computação no Brasil, na América Latina, assim. Então, dentro dessa proposta, né, que a gente tem, que é de trazer competências de computação com negócios, com liderança, numa metodologia de projetos. Claro que a gente não está lá ainda, a gente acabou de começar, acho que tem muita coisa pra gente aprender. Não tô lá não, só estamos ganhando todos os prêmios, tá? Não, assim, eu acho que tem 2 coisas muito importantes, né? Acho que a primeira a gente não faz nada sozinho. Então, acho que crescer o time, garantir que o time está alinhado com a nossa cultura, com os nossos valores, com as nossas prioridades, com o nosso jeito de fazer as coisas. Então, a gente está muito focado em pessoas, agora, no momento. E a segunda coisa é ter humildade, né? Então, acho que ter essa cultura onde a gente consegue falar sobre o que a gente errou, por que não foi bom, ou por que não está bom o suficiente, por que pode ser melhor, de que está tudo bem errar e também ter humildade para falar, sabe, isso pode ser melhor, ou não sei como fazer isso. Então, eu acho que são 2 coisas super importantes para a gente chegar onde a gente quer chegar. E isso é legal porque também, com o tempo, vão vindo outras pessoas, né? Eu falo até como empreendedor, como time mesmo, né? Sim. Porque você começa também a observar dentro do operacional do dia a dia, que você começa a ter uma demanda que você sequer imaginou que um dia você poderia ter aquela demanda. E às vezes achar um profissional para atender essa demanda é até difícil, porque é uma demanda inovadora. Muitas vezes acontece de você olhar e falar assim, cara, vou ter que buscar uma pessoa para atender essa demanda dessa seguinte forma que eu não tenho, né? Que, sei lá, que eu não tenho ainda. E aí vocês vão para a luta mas, cara, se no PowerPoint já conseguiu, né? Trazer gente para cá, você imagina agora. E eu acho que isso também é muito de empreendedor, né? Alguns vou falar um exemplo, o meu projeto aqui, que é o Papo de Progresso. Como que surgiu isso aqui? Surgiu porque eu comecei a ter oportunidades de conviver com pessoas incríveis, pessoas que eu admirava,
algumas delas maiores empresários e empreendedores do Brasil, a régua muito lá em cima, e eu comecei, cara, flutuar em 2 mundos muito diferentes. Porque, por exemplo, às vezes de dia eu vim aqui pro Jardins almoçar com um amigo meu bilionário, pô, fundador de uma empresa, cara, um investidor muito grande, um gestor de fundo, alguém que vivia uma realidade totalmente diferente de toda a minha realidade que eu vivi. E aí, quando eu voltava para minha realidade, eu tava falando com um amigo meu que tava com 3 prestações da moto de R$400 atrasada, e o cara me pedindo ajuda para começar a empreender. Então, como eu já ajudava muita galera a empreender, montar projetos, sempre tive foco em fazer e desenvolver projetos. Então, eu ajudava muita gente da quebrada, muita gente de dentro da periferia. E aí a galera vinha, né? Alex, me ajuda nisso, eu tô montando tal coisa, o que eu faço? Agora não tá dando certo. E aí, quando eu comecei a conversar com essa galera, eu comecei a aprender coisas que eu não sabia, ou eu sabia, mas não entendia do jeito que eles colocavam, e comecei a trazer numa roupagem, numa linguagem que fosse mais simples, mais fácil dessa galera da outra ponta atender. E aí, o que aconteceu? Eu sempre queria transmitir muito essa mensagem, sempre funcionou, foi muito bom, deu muito certo. Só que chegou um dia que eu falei o seguinte, cara, é bom falar, né, trazer, mas não é mais legal botar o cara sentado para ele contar com as palavras dele e também desmistificar uma outra coisa, que é o seguinte, eu também posso chegar lá. Sim. Porque Exato. muitas vezes a pessoa olha e acha que tem muita distância. Fala assim, cara, eu não consigo chegar no tamanho que esse cara chegou, eu não consigo chegar nem perto. E quando ele escuta da boca da pessoa, a pessoa falando, cara, eu passei as mesmas coisas que você passou, cara. A diferença é que eu persisti, eu continuei lutando e eu cheguei aqui. Dá uma noção para esse cara que tá na outra ponta de, cara, é o que você falou, eu também posso. Também é para mim. Você nota muito isso, vocês notam nos alunos que chegam lá e olham e falam assim, cara, realmente é para mim? Porque... E tem aluno que se assusta? Porque eu falo assusta positivamente, sim. Porque quando ele entra, que ele vê tudo aquilo... Porque eu imagino o seguinte, eu olhando minha realidade, tá? Imagina eu numa casa, eu morava na beira de um barranco, de uma casa que quando chovia a gente tinha que sair de casa, porque tinha medo do barranco desmoronar e todo mundo ser soterrado e morrer. E um ambiente que, cara, pouco se tinha entendimento disso. Não tinha computador, você não tinha essas coisas. E aí você chega num lugar que é tudo, cara, o AAA, né, cara? É a melhor tecnologia, são as melhores pessoas, são os melhores alunos, é o melhor ambiente. E essa liberdade que vocês dão, que nem você falou, cara, eles começam a fazer as coisas por si, né? O Raduan montou o clube dos empreendedores, foi no Hackathon. Então, porque vocês dão essa liberdade, porque se não desse, não faria. Né? A pessoa ia ter medo, o aluno ia ter medo, ia falar assim, cara, se eu me inscrever aqui, eu posso perder minha bolsa. Então, não é a punição, é a liberdade que está construindo isso. Mas você sente, Gui, assim, quando o aluno chega, que olha e fala assim, caramba, que tipo, uau, né? Completamente. Tô em Dubai, todo véio. mundo que entra, até por todo... Porque o prédio ali... Primeiro tá a questão do ambiente. O prédio ele foi desenhado literalmente para atender o modelo. Né? Então, a arquitetura ela foi feita para o modelo de ensino. Então as pessoas, mas como assim? Não, eu tenho um método de ensino e eu desenhei a arquitetura predial para atender isso. Tecnologia voltada para isso, tudo voltado para o ensino. Na hora que o aluno entra e fala, o que é isso? Onde eu tô? Né? E aí começa a interagir com o que ele vai ver ali no dia a dia. Ele começa a entender que na primeira semana ele já sabe falar coisas que ele nunca imaginou que já ia lidar. Então ele realmente fica bastante surpreendido, né? Positivamente, para falar, poxa, esse mundo realmente existe? É de verdade? A gente é de verdade. Né? E qual é a pegadinha? Estuda. Amigo, estuda. Rala. É isso aí. Vai, faz o seu, que o resto a gente está aqui para te apoiar. Mas estuda e faz a sua parte, que a gente está fazendo a nossa. Então isso é muito legal quando a gente conversa com os alunos. Essa relação de confiança. Total, né? total. E assim, e também não tem desculpa, né? É. Porque você tá tendo apoio de todos os lados, assim, você não tem o que dá de desculpa, só não faz quem não quiser fazer. A verdade é essa. Cara, eu acho que a gente vai se aproximando aqui do final. Muito feliz de ter vocês aqui. Para mim foi uma conversa totalmente construtiva. Essa mensagem aqui, eu fiz muita questão de ter vocês aqui, porque eu acredito que esse modelo, essa mensagem, ela tem que ser espalhada no Brasil, que a gente pode construir os melhores do mundo no que a gente quiser. A gente tem um país totalmente incrível, pessoas excepcionais,
Isso quando eu falo pessoas excepcionais, eu tô olhando em todas as camadas. Você tem tanto o menino que, não, como a gente falou, do Paraisópolis, né, de dentro da periferia, do Capão Redondo, o menino que tá ali, que é um baita de um talento, só que de alguma forma esquecer esse talento lá, não tá sendo lapidado. Quando você tem o cara também aqui do Jardins, do Ibirapuera, que também é um baita do talento e de alguma forma também foi esquecido e estão se encontrando lá. E aí eu queria pedir para você, Raduan, deixar um recado para todo mundo, cara, que tá de fora, que quer conhecer o Intel, que quer saber o que é, mas um recado seu como aluno, como experiência. O que você deixa para essa galera e para o aluno que tá lá também estudando hoje? Legal. Eu ia até fazer uma contribuição antes no momento da bolsa, que eu acho que eu sou muito grato ao Intel, assim, porque eles têm uma visão muito humana em relação à da bolsa. Então, por exemplo, eu sempre tive... Minha família teve muita condição, nunca faltou absolutamente nada, mas uns 2 anos atrás, assim, a gente teve uma situação muito difícil que não demonstra na comprovação de renda, assim, mas a gente mostrou pro Intel e mesmo assim eu consegui bolsa e consegui fazer. Então, acho muito que o Intel, humanizado, né? Para mim é um game changer, assim, hoje eu consigo trabalhar com inovação da maneira como eu gosto, vou conseguir causar impacto da maneira como eu gostaria. Então, mas é um convite, eu acho que se foi para mim, pode ser para qualquer pessoa. E com as questões da bolsa, acho que muita gente, mesmo achando que não consegue fazer, acho que dá certo, como foi para mim, mesmo tendo condição. E você, Gui, o que você fala para essa galera que tá de fora? O que você deixa de recado final? Tanto para quem tá de fora e quer conhecer o projeto, né, quer entender, quanto quem tá lá dentro hoje. O que eu falo, né, eu que venho dessa carreira, né, de tecnologia e aprendi no mercado, é um lugar único para você realmente acelerar a sua carreira. Eu sempre olho isso no Intel. Aceleração de carreira no sentido de aprendizado, ferramenta, forma de trabalho, lidar com pessoas diversas, porque é o que a gente tem na realidade, né? Poucas pessoas, até em empresas, têm essas oportunidades de rodar, conhecer e poder aprender. E lá a gente realmente tem esse laboratório, essa escola, literalmente é uma escola de aprendizado de vida, num lugar onde ele pode errar, vai ser incentivado a errar, vai ser incentivado, pode ir, você tem autonomia de fazer acontecer, né? E a tecnologia ela está por trás no aprendizado que ele pode realizar, né? Até a Maíra fala muito pra gente, que é a nossa CEO, fala, a tecnologia é uma varinha mágica, né? A gente pode fazer tudo através dela, e tanto pro bem quanto pro mal. Então, quando a gente tem valores éticos muito bem pautados, muito claro, ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser para a humanidade da melhor forma possível. E acho que a gente está realmente construindo esse ambiente para essa pessoa, né? Independente de onde ela esteja, ela pode estar no interior do Piauí, ela tem a mesma oportunidade, ela vai sair igual, nas mesmas condições que alguém que está saindo, um filho de alguém aqui da Faria Lima para estudar. Ela vai ter um computador tão bom quanto o dela, ela vai ter todas as condições para ela realmente pensar em se desenvolver. É só ela realmente acreditar. Caramba, legal. E você, Aninha? Legal. Eu acho que a gente tem agora, né? A gente está só começando, né? Então acho que a gente tem que se lembrar disso todo dia, assim, né? Ainda tá no início. Eu acho que a gente tem que ter cuidado para também não entrar em várias hypes, sabe? De criar uma coisa legal, agora eu quero criar outra, depois eu quero criar outra, e a gente tem que terminar o que a gente começa, né? Então eu acho que manter o foco, assim, no nosso propósito. Acho que com colaboração, né, com o time, com desenvolver o time e junto, né, a gente não vai sozinho, e com humildade, né, pra gente melhorar, pra gente aprender. E eu acho que o recado que eu tenho é que, assim, independente de onde a gente está, eu acho que a gente pode causar impacto, sabe? Eu acho que principalmente a gente que está aqui, né, e o Raduan daqui a pouco, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande, um dever grande de deixar o caminho melhor do que a gente encontrou, sabe? Então eu acho que a gente tem que se lembrar mais disso, assim, sabe? Mesmo que a gente já, sei lá, pessoas que às vezes pensam, mas o que eu vou fazer de impacto social se eu tô aqui, sei lá, no mercado financeiro, onde quer que seja. Poxa, tem muita coisa para fazer. Né? Seja diretamente no seu trabalho ou indiretamente no seu trabalho, né? Você estava contando várias mentorias que você dá. Então, acho que o recado que eu tenho, acho que é para a gente parar em alguns momentos e tentar lembrar dessa responsabilidade que a gente tem, sabe? De tentar deixar o caminho melhor do que o que a gente encontrou, assim. E eu acho que o Brasil é muito carente disso. Tem muita gente que tem potencial e que vai se beneficiar muito de uma mão, de uma ajuda, de uma mentoria.
E é isso, assim, eu acho que é a gente focar em fazer, levar para o progresso, né? Que é bem o propósito aqui dessa mesa. Não, cara, total. Eu mesmo, eu me coloco nessa posição de servir. De entregar, cara, sem esperar. Entregar por entregar pro meu melhor, assim. E isso é uma coisa muito legal, porque quanto mais a gente entrega, por incrível que pareça, mais a gente recebe. Sim. Então eu sempre quero, eu e o Gui, a gente esse dia tava conversando, eu falando para ele de algumas coisas que eu tô pensando. Então assim, cara, eu mentoro, ajudo muita gente, mas eu também preciso ser mentorado por pessoas, eu preciso falar, a gente não é bom em tudo. Então eu sou, cara, eu hoje sou considerado uma das maiores autoridades de empreendedorismo no Brasil, ainda mais quando foco em desenvolvimento de projetos, né? Cara, legal, mas tem tantas outras coisas que eu não sou nada, cara. E eu preciso de muita gente boa para estar sentado comigo. Então, muitas vezes, quando eu sento com alguém, eu não ensino, eu aprendo, cara. Eu fico ali observando, eu fico escutando, assim. Estou escutando tudo que vocês estão falando aqui, a minha cabeça de empreendedor já vem, né? Vai fazendo todo aquele furacão aqui dentro. E, assim, só para finalizar, quero parabenizar vocês por tudo que vocês estão fazendo, essa semente que está germinando. Sei que daqui a uns tempos vocês vão começar a colher cada vez mais frutos e frutos disso. Até já vou estender aqui, deixar o convite para quando a primeira turma da Intel se formar, a gente poder trazer a galera aqui, ou poder ir lá falar com a galera para a gente mostrar e contar para o Brasil inteiro como que foi essa entrada e como que tá sendo o dia de saída ali dessa nova porta. Eu acho que isso pode agregar muito para tudo. Parabenizar os fundadores, né? A galera que teve toda essa ideia, né? E isso é muito legal, porque assim, por exemplo, eu admiro muito o trabalho do Esteves. Eu acho ele um cara ímpar, assim. Eu acho ele um cara muito bom de negócios e me modelo em algumas coisas para ser parecido. Eu acho isso muito bom. E esse lado é um lado incrível, assim, de você poder, de alguma forma, retribuir o que você recebeu. E o mundo, cara, eu até falando mundo, mas falando mais Brasil, né? Aqui a gente tem tanta coisa boa, cara, para fazer. É se preocupar menos com o que não vai mudar. E se dedicar no que a gente sabe que dá para fazer. Eu vejo pessoas preocupadas, por exemplo, a gente pega um reality show, o cara preocupado, votando no cara que vai vencer, que também não tem problema, mas às vezes não tá preocupado com o vizinho do lado, que ele pode dar uma mão para ele poder ajudar, ou de você apontar o dedo para alguém. Eu quando menino, eu vendi bala no trem, né? Eu fui empreender com 9 anos de idade, vendia bala. Fui ajudar minha mãe para sustentar meus irmãos, minha família. E aí, hoje eu dou mentoria, sou investidor de startups, sou investidor do mercado de ações. E uma vez eu falando com uma turma de alunos também de uma faculdade, falei para eles assim, quando alguém for vender bala no seu carro, por mais que você feche o vidro por motivo de segurança, porque eu faço também, não trate mal. Dê um sorriso. Se não for por vontade própria, seja inteligente. Porque o dia de amanhã, esse cara que está vendendo pode ser o investidor da sua empresa, que nem eu estou sendo aqui. Então, é entender também que tem os dois lados. Deixar o convite para todo mundo, assim. Entra no site, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente coloca um QR Code aqui para a galera poder acessar, entrar, poder conhecer um pouco mais do que é esse projeto maravilhoso. Agradecer novamente a vocês e toda a galera que está lá, que eu sei que a galera que está lá também trabalha com força em prol disso tudo. E um agradecimento especial tanto para a Rappi, mas exclusivamente para você que vem acompanhando a gente, deixando aqui, segue a gente no canal aqui, deixa sua mensagem. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui que eu pergunto e a gente dá um jeito aqui de responder para vocês, tá? Manda para todo mundo que puder esse conteúdo. Segue também no Instagram. Vocês querem deixar o Instagram de vocês, da Intel? Intel_Edu. E da Liga de Empreendedorismo, @LeinTel. E aí, Gui? Boa. Vai deixar algum, Gui? @Intel_Edu, tudo acontece lá. Então, @Intel_Edu, tudo acontece lá. Segue o Alex Zilela Oficial também e o Empreendedor Periférico para ter mais conteúdo sobre empreendedorismo. Aquele grande abraço, tamo junto. Chegar ao final e é nóis. Valeu.
Gente, obrigado. Boa. Nossa, Foi fiquei... Muito obrigada. Muito legal, né, cara? E sabe o que eu acho mais legal? É passar essa mensagem de uma forma humana.